Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E o tema da mensagem de hoje é Halloween, doces ou amarguras. Esta é uma oportunidade de Deus na minha vida para falar com você, pai e mãe. Porque um dia eu estive lá. Então, o que nós vencemos, o Senhor nos dá autoridade para falar. E é sobre isso que nós vamos falar. Não somente sobre a origem do Halloween, porque se você fizer uma breve pesquisa na internet, ali vai dizer a verdade, às claras. Ali vai falar realmente o significado do Halloween. Eles não escondem nada, eles não omitem. Está bem diante dos teus olhos. Basta você digitar, basta você pesquisar. E eles vão te falar qual foi a origem do Halloween. Mas eu vim aqui trazendo essa mensagem no dia que eu deparei com um texto de Marcos, capítulo 23. E eu quero falar hoje sobre o impacto do Halloween na vida do teu filho e da tua filha. Pai, mãe, peça que o Espírito Santo fale ao teu coração, que não sejam as palavras vazias ou simplesmente como se fosse a minha opinião em relação a um tema, a uma celebração. Eu quero que você grave bem essa palavra, celebração. Então, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, pois ele é o autor da palavra de Deus. Em Marcos 6, eu não vou falar sobre Marcos 6, mas eu quero trazer o motivo de fazer essa mensagem, porque eu vou fazer uma mensagem à parte, uma mensagem exclusivamente desse texto. Mas quando eu me deparei com esse texto, que está escrito no versículo 23 e 24, que diz assim: e prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Quem está falando isso é um rei. Para uma moça que se apresenta diante dele, ele diz: eu te dou a metade do meu reino. Eu te dou a metade da minha glória. Eu te dou a metade da minha riqueza, se for isso que você me pedir. E sabe o que ela pede? Meu irmão, minha irmã, pai, mãe, ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista. Eu quero dizer para você que essa moça e essa mãe foram ousados, porque rejeitaram riqueza, glória, esplendor para pedir a cabeça de um homem de Deus, um homem santo, um profeta do Senhor. E ela estava diante de pessoas poderosíssimas. Aqui era aniversário do rei, E ela não ousou, ela não temeu, ela não enfraqueceu diante do pedido. E aí está o motivo desta mensagem. Eu não vou enfraquecer diante do mundo, diante das comemorações, diante de mesmo que todo mundo está fazendo. Eu vou falar. Aqui é o lugar onde a palavra de Deus ela é ministrada, ela é entregue. Então sim, eu vou falar. Falar o que Deus colocou no meu coração. Porque o mundo é usado para pedir a cabeça dos santos. O mundo é usado para pedir a cabeças dos filhos de Deus. E nós, o que fazemos diante do mundo? Temos coragem de mostrar a verdade, a realidade, a intenção de certas celebrações? E eu quero trazer para você Levítico 23, que diz assim: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Eu quero dizer para você que as festas, ela tem um poder na celebração. Ela tem uma intenção, ela tem um propósito, ela tem um significado. Toda festa ela tem. Ela é intencional. A festa do Halloween também tem a sua intenção. Veremos isso. Então essas festas que o Senhor proclama como dele,
São minhas festas. São as minhas, são sagradas, são consagradas. E a intenção de Deus com essas festas era para lembrar o que ele havia feito. A Páscoa para lembrar a libertação do povo no Egito. Os pães asmos lembrava a pureza e a pressa que o povo teve que sair e saiu da escravidão. O tabernáculo lembrava a provisão de Deus no deserto. A Páscoa também aponta para o sacrifício do Cordeiro de Deus, aponta para Jesus. A Páscoa aponta para Jesus. As primícias apontam para a ressurreição. Jesus, ele é a nossa primícia, o ressuscitou, o primeiro dentre os mortos. O Pentecoste para o derramamento do Espírito Santo. Então, as trombetas e a expiação, o tabernáculo apontam para a segunda vinda e o reino eterno. Tudo há um propósito nesta festa, na celebração. O plano de Deus, a revelação de Deus está nestas festas. Ele promove comunhão, ela promove adoração, ela renova a aliança, ela testemunha às nações, mostra para o mundo que o povo dele é separado. O povo de Deus é um povo separado. Cada celebração era um testemunho público de fé e obediência. Esse era o intuito das festas do Senhor. Um significado profundo, profético, revelador, revela a santidade de Deus, revela quem é Deus e os feitos dele. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, pai, mãe, se Deus instituiu festas, você acha que o diabo também não faria o mesmo? Você acha mesmo que o diabo ficaria de braços cruzados vendo toda essa celebração para Deus e de Deus? Ele também instituiu festas. E a palavra do Senhor nos orienta, nos adverte a não misturar com estas pessoas e com estas práticas. Em Levítico 18:9, eu quero trazer 18:21. Eu quero trazer uma forte menção do que Deus fala na palavra dele. E é para você, pai e mãe, que diz assim: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo para você. Sabe por que Deus estava falando isso? Porque Deus sabia que essas pessoas entregariam seus filhos a Moloque como sacrifício. Moloque era um deus do povo pagão. E ele estava advertindo o povo dele a não se misturar às práticas, às crenças, aos rituais deste povo. E eles estavam indo, o povo de Deus estava indo herdar a terra. E Deus estava dizendo, lá eles praticam isso. Mas não faça isso, não faça. Eles entregavam os seus filhos a Moloque no fogo, no sacrifício. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitem que se ache alguém dentro de vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha e que pratique adivinhação ou que se dedique à magia ou faça presságios ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, ou seja médium, consulta os espíritos ou consulta os mortos. Vamos para o Halloween? O Halloween ela é uma antiga celebração celta, que ela deu origem no dia 31 de outubro. E o que eles acreditavam? Que nessa noite o mundo dos mortos e dos vivos
se misturavam e que os espíritos bons e maus voltavam à terra. Para se proteger dos espíritos, eles acreditavam que acender uma fogueira, usar máscara, fantasias, tentavam enganar ou afastar as entidades. E o que eles praticavam durante essa celebração? Diante desse ritual? Consultas, consulta a mortos, adivinhações, sacrifícios. E registros mostram que eram sacrifícios até mesmo humanos, invocações espirituais. Esses elementos são contrários, totalmente contrários à palavra de Deus. E eu quero dizer para você que o diabo ele não brinca de ser diabo. Não é porque uma festa é tida como brincadeira que isso se torna também brincadeira na vida do teu filho e da tua filha. Você pode estar entregando neste dia o seu filho, a sua filha a Moloque como um sacrifício. Parece tão inocente, não é mesmo? Mas você acha mesmo que o diabo não viria com algo doce, travesso ou cheio de brincadeiras? É isso, meu irmão. Essa é a isca que ele usa. E há poder na celebração. Poder no qual você está celebrando as trevas. Poder no qual você está invocando o poder das trevas sobre a vida do teu filho e da tua filha. Por que eu digo isso? Porque você é responsável por eles. Se eles ainda não têm compreensão, você se torna responsável. Por isso Deus disse ao povo, não entregue os seus filhos a Moloque. Vocês vão entregar, é vocês. Essa responsabilidade você vai carregar na sua vida. O diabo, ele está procurando a quem tragar. Ele fala que ele fica ao nosso derredor. Porque ao nosso redor ficam os anjos, ao nosso derredor fica o diabo. E ele aproveita uma oportunidade, ele aproveita uma legalidade para entrar e destruir. Então, quando você leva o seu filho a estas festas, no qual há invocação do mal, no qual celebra a morte e espíritos malignos, você está atraindo isso para a vida do teu filho. E eu quero trazer exemplos sobre isso, até mesmo da minha vida. Quando eu fui a um Halloween, porque eu fazia um curso de idiomas e este curso promoveu uma festa e eu decidi, não foi meus pais que me levaram, eu já era maior de idade, eu decidi ir a esta festa. E os meus amigos que estavam comigo, todos nós eram tementes a Deus e íamos à casa do Senhor, servíamos a Deus. Todos nós. E quando chegamos nessa festa, esses meus amigos se embriagaram a ponto de cair e ficar em um estado vergonhoso, deprimente, de humilhação. E ali eu percebi, porque ser filho de uma pessoa que é crente ou cristão, não faz você também de um cristão. Você decide andar na luz. Você que faz a escolha. E todos nós, naquele dia, decidimos visitar as trevas. Ir ao mundo das trevas, estar ali no reino das trevas. E o que nós vivemos, o que eu vi, vergonha, eu vi humilhação. Essas pessoas foram humilhadas porque elas se tornaram assunto de zombaria por meses. Tantas pessoas viram também e comentavam e zombavam deles, ridicularizavam, não é você? Porque essa era a intenção do diabo. Ele lançou uma isca, nós caímos e fomos, essas pessoas em particular, elas foram envergonhadas e eu observei, entristeci meu coração. Fiquei triste por elas. Mas eu estava no lugar errado. E eu pedi perdão para Deus. Pedi perdão. E você, pai, mãe, você pode pedir perdão para o Senhor pelo tempo da ignorância, o tempo que você não conhecia a verdade e levou os seus filhos. Você se tornou um responsável. E eu quero dizer que as trevas, ela não brinca. E junto com as trevas vem tantas coisas, né? Vem filmes, vem músicas, vem invocações.
E eu quero dizer para você que isso é muito sério, muito sério. Eu tenho um exemplo, a minha mãe era uma mulher de oração e um dia uma pessoa procurou ela e disse: olha, eu tenho uma sobrinha no qual o sonho dela era ser mãe. O sonho da família era que ela gerasse, porque ela daria o primeiro sobrinho, o primeiro neto, o primeiro, tudo naquela família seria desta moça. E eles estavam muito felizes com a chegada, que estava aproximando a chegada dessa criança. E quando essa criança nasce, ela se tornou um tormento para a família. Ela se tornou um desespero, porque essa criança chorava dia e noite, desesperadamente, dia e noite, nada acalmava essa criança. Ela deixou a mãe perturbada. A mãe e o pai ficaram perturbados. E aí a tia dessa moça procurou a minha mãe, pediu para minha mãe orar por ela. E era a distância, ela morava muito longe. Minha mãe pegou o telefone e ligou para essa família. E quando minha mãe ligou para essa família, o Senhor revelou porque aquela criança era perturbada. Quando a minha mãe foi orar, o Senhor mostrou que aquele casal assistia filmes de terror no quarto com o bebê. O bebê estava no berço enquanto eles assistiam filmes de terror. Aí você já vê os títulos do filme: Invocação do Mal, Casa Amaldiçoada. Quantos nomes são mais, não é verdade? Nomes que trazem realidade, nomes que não te enganam. Eles falam exatamente o intuito, a intenção deles. E ali o que o Senhor mostrou para minha mãe? Que aqueles demônios que estavam no filme, eles simplesmente saíam do filme e atormentavam aquela criança dia e noite. Dia e noite aquela criança era atormentada por espíritos malignos. Meu irmão, minha irmã, era uma tela, não é mesmo? Somente uma tela. Mas era o que o diabo precisava para entrar dentro daquela casa e atormentar aquela criança. E ali minha mãe, usada de autoridade espiritual, ela repreende esses demônios, dá uma palavra de conselho, de exortação para esses pais, dizem: não façam mais isso. Vocês estão entregando o seu filho aos espíritos malignos. E ali a paz reinou. A paz reinou. Essa criança se acalmou. E essa criança começou a ter uma vida natural de um recém-nascido, de uma criança. E ela trouxe paz. Ela trouxe harmonia para o lar, que era a intenção de Deus, era essa. Mas através da prática dos pais, do lazer inocente, trouxe mal para a família, trouxe o mal. E eu quero dizer para você, um exemplo na minha vida, porque a minha filha, ela estuda numa escola que comemora o Halloween. Ela estuda, mesmo eu dizendo e orientando a escola, não inclua a minha filha nas atividades de Halloween, não quero que ela participe, não quero que ela faça isso, porque eu não posso deixar de levar, porque é o mês em que eles enfeitam a escola. Mas nas atividades eu peço para excluir. E respeitosamente eles fazem isso, eles excluem a minha filha dessa atividade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo eu orando todos os dias, mesmo eu excluindo a minha filha de todas as atividades, é o mês que a minha filha não consegue dormir. Ela, todas as noites, acorda com pesadelo que ela não tem, pesadelo de personagens que ela não vê, que ela não assiste. Para você ver a influência do ambiente, que por mais que eu estou orando, o Senhor está guardando ela, o ambiente tem influência nos sonhos dela. O ambiente tem influência nos pensamentos dela enquanto ela dorme. E isso, meu irmão e minha irmã, orando pela minha filha todos os dias, isso fazendo com que fechando todas as portas, não deixando que o diabo entre na vida dela nessas celebrações, nessas comemorações. Como é audacioso o inimigo. Então ele não brinca. Ele vem de forma clara.
Por acaso no Halloween você vê as pessoas vestidas inocentemente? Você vê crianças vestidas de diabo. Você vê crianças vestidas de morte. Eu pude assistir, ver uma dessas cenas que eu fiquei triste, fiquei lamentando, fiquei entristecida e conversei com Deus. Falei, Senhor, como pode as pessoas fazerem isso com seus próprios filhos? No qual as pessoas colocavam como se fosse bolsas de sangue. Mas era um suco, a gente sabe disso, mas bolsas de sangue para criança beber. Ei, eles rasgavam todo o rosto das crianças, imitando a morte, a tragédia. Isso não é brincadeira. É o que você está desejando para o seu filho. Quando você veste o seu filho disso, quando você fantasia o seu filho, quando você leva festas, onde festas são ornamentadas com cemitério, com bruxos, com demônios, é isso que você está querendo para a vida do teu filho. E eu te pergunto, qual criança que sai normal de tudo isso? Qual criança que sai feliz, alegre, esperando para o próximo ano? Isso não é bom, meu irmão, minha irmã. Isso não é. A palavra de hoje é para alertar, para te mostrar que o diabo ele vem de forma clara, mostrando a intenção dele. É você que fantasia. É você que diz é só um dia. É você que diz é só uma brincadeira. É você que diz não tem nada demais. É você. O diabo não. Ele mostra, se você pesquisar agora na internet, eu te desafio, a origem do Halloween. Ele vai te mostrar as claras como surgiu e por que surgiu e qual intenção surgiu. Então cuidado, vigiem. Por quê? Porque vocês podem estar entregando seus filhos a Moloque como sacrifício vivo. Como sacrifício vivo a Moloque. E ele deseja as crianças, sabe por quê? Nas crianças a pureza, nas crianças a inocência. Jesus falou para que vocês entrem no reino, vocês precisam ser como elas. E o que acontece? O diabo quer destruir a inocência delas e a pureza. É isso que o diabo faz. Porque se você olhar na palavra do Senhor, sempre ele vai pedir crianças. Quando o faraó quis matar, ele quis matar as crianças no Egito, as crianças hebreias. Quando Herodes quis matar, ele matou as crianças de 2 anos para baixo. O diabo, ele olha para os nossos filhos e vê propósito de vida, vê grandes homens e mulheres de Deus. É por isso que ele tem a intenção de destruir os nossos filhos. Mas seja um alerta para a tua vida e para a tua família, meu irmão, minha irmã, meu pais e mães. Amém? Seja ousado. O mundo é ousado. Diga não. Meu filho não vai participar. Você decide por ele? A responsabilidade é sua. Deus vai cobrar de você, não do seu filho, é de você. Não entregue os seus filhos a Moloque. Não faça isso. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por esse dia. Pai, o dia 31 de outubro não é o dia do Halloween, é o dia que o Senhor nos deu. É um dia que pertence ao Senhor. E assim como esse dia pertence ao Senhor, a nossa família também e os nossos filhos também. Em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoe todas as vezes que, conhecendo a verdade, ou por ignorância, frequentamos esses tipos de ambientes, lugares consagrados às trevas, do qual celebram as trevas, ó Pai. Perdoe-nos em nome de Jesus. Retire de nós esta culpa. Retire de cima dos nossos filhos esta culpa, Pai. Perdoe os nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, quando profanamos o Teu nome. Nos perdoe, Senhor. O Senhor nos deu a responsabilidade, o Senhor nos deu a autoridade sobre nossos filhos. E alguns de nós entregou essa autoridade para o diabo e hoje nós tomamos de volta. Em nome de Jesus Cristo. Diabo, você não tem poder sobre a vida dos nossos filhos.
em nome de Jesus Cristo. Nós celebramos a vida e não a morte. Nós celebramos a alegria e não a tristeza. Nós celebramos a paz e não a tormenta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, damos uma palavra agora, saia do nosso caminho, saia da nossa casa, da vida dos nossos filhos e da mente deles. Seja qual forma você tem infiltrado, saia agora. Esta é a palavra de ordem para você. Saia dos sonhos dos nossos filhos, saia da vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus, saia do caminho de nossos filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Fique com essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te traga entendimento. Que o Senhor te traga clareza. Que o Senhor confirme tudo isso que foi falado. Amém? Compartilhe essa mensagem se você achar necessário. Amém? E que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente até a volta daquele no qual tem a vida, Jesus. É com ele que devemos comemorar. Amém? Que o Senhor te abençoe.